Olá, gente bonita! Vamos para mais uma aula de matemática? Pois bem, hoje nós estudaremos adição e subtração. Ah, prof, mas nós já conhecemos a adição e subtração, a gente já aprendeu lá no primeiro ano, segundo ano, no terceiro ano a gente viu de novo e vamos ver novamente agora no quarto ano. Sim, senhores, nós veremos pro resto de nossas vidas. Ela vai fazer parte da nossa vida, tanto adição e subtração. As 4 operações básicas acompanham a gente a vida toda. Por isso que a gente tem que estar sempre bem esperto e treinado em relação a elas. Primeiro nós vamos entender o que é adição e o que é subtração. A adição está dizendo que eu vou adicionar, que eu vou aumentar aquilo que eu já tenho. Então eu adiciono, assim como numa receita. Na receita eu não tiro, na receita eu coloco, eu adiciono, eu aumento aquilo que eu vou fazer. Já a subtração, eu vou fazer o contrário, eu vou tirar dali. Então, vamos dar um exemplo. Eu preciso calcular lá 1 quilo certinho. Que vamos supor lá, vou comprar 1 quilo de queijo no mercado e sem querer passou algumas gramas. A moça vai lá e tira para poder chegar naquilo que a gente quer. Então, eu tiro, eu diminuo. Em vez de aumentar, ele vai diminuir. Beleza. Nós vamos agora entender quando que nós usamos a adição e quando que nós usamos a subtração. Nós temos palavrinhas básicas que nos ajudam a entender quando que eu vou usar cada uma numa situação problema. Por exemplo, na adição eu vou usar ganhei, recebi, a mais, total, adicionar. Aí vai me lembrar que é adição. Tem outras palavrinhas também que nós usamos. Na subtração eu tenho perdeu, tirou, deu, gastou, a diferença de tamanho, de idade, a menos, certo? O que sobrou também é usado na subtração. Então, quando aparecem essas palavrinhas e eu observar bem os dados que eu tenho numa situação problema, eu vou entender quando que eu vou usar a subtração, quando que eu vou usar a adição. Bom, agora eu vou montar para vocês como que se faz o algoritmo da adição e da subtração. Primeira regra, sempre que eu for montar uma adição e uma subtração, os algarismos que compõem o número, eles têm que respeitar a ordem a qual eles pertencem naquele número. Então, o que for unidade vai ficar com unidade, o que for dezena vai ficar embaixo de dezena, o que for centena vai ficar embaixo de centena e assim por diante. Eu não posso pegar, por exemplo, aqui o número 732 e adicionar o 81, colocando o 81 aqui. Esse 8 do 81 representa a centena? Não, ele representa dezena, então ele precisa ficar na dezena, certo? Ele vai ficar aqui e o 1 vai ficar na unidade. Sempre vai ficar cada um na sua casinha. Ninguém pode invadir a casa do outro, certo? Então agora nós vamos imaginar uma situação, um problema. Vamos pensar assim. A professora Flávia tem uma coleção de canetas. Em uma caixa, ela já tem 38 canetas. 38 canetas. E o seu marido lhe deu mais 9 canetas. Deu mais, já dei indicação. Então, com quantas canetas ela ficou no total? Total é outra palavrinha usada para a adição. Tá? Então, quanto que ela tem no total agora? Eu vou agora somar, adicionar. Então, 8 mais 9, é só eu ficar com 8 na cabeça, 9 nas mãos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu posso colocar o 17 já aqui embaixo? Não, o 17 ele ficou composto por uma dezena e 7 unidades. Lembra que eu falei que eles não podem ficar toda hora na mesma casa? É só lá de vez em quando na subtração que eles acontecem isso. Mas isso ainda não no resultado, lá nas casas superiores, tá bom?
Então, 17, vai ficar o 7 aqui, embaixo da unidade, e o 1 vai subir de elevador e vai lá para cima da dezena, porque agora eu vou juntar essas duas dezenas, certo? Então, aqui eu tenho 3 dezenas mais uma dezena, que vai me dar 4 dezenas ou 40 unidades, que juntando com os 7 unidades, vai me dar 47 canetas. Beleza? Agora, na subtração, eu vou usar uma questão de anos. Vamos usar assim para descobrir a idade. Eu vou usar a idade que eu tinha em 2012. Vamos pensar assim. Em 2012 foi o ano que a minha filha nasceu. Então, quantos anos a professora tinha quando a filha dela nasceu? Vamos descobrir da seguinte maneira. O ano era 2012 e a prof nasceu em 1982. Para eu descobrir a minha idade, eu vou usar a subtração. Então, eu vou fazer uma conta que vai me dar a diferença entre 2012 e 1981. Quanto tempo percorreu nesse período? Para isso, eu uso a subtração. Então, lembra, o ano que minha filha nasceu foi 2012. Vamos mudar de cor, então. 2012. E o ano que a prof nasceu, 1982. Joia. Eu quero saber a diferença, então eu vou usar menos, beleza? Então, aqui, 2 menos 2. Eu tinha 2, perdi 2, fiquei com nada. Quem representa o nada? O 0. Aff, eu só tenho 1 e eu tenho que tirar 8. Tem como? Não tem. Então, eu vou ter que pedir socorro, eu vou ter que desmembrar alguns números, vou ter que decompor esses números para que eles me ajudem. Então, como? O 0 eu não tenho como decompor. Ele é nada, ele é 0. Então, eu vou pedir ali para o número 2, o algarismo 2, que está na unidade milhar, se decompor. Como? Ele vai deixar de ser uma unidade milhar e vai ser como se fosse aqui ficou 1000. Vou pegar uma outra corzinha para a gente entender. Eu vou esquecer que ele era aqui 2, vai ficar só uma unidade milhar, vai ficar 1000 aqui. E vai passar 1000 para a casa da centena. Mas, prof, não pode ficar 1000 na casa da centena. Sim, mas nesse caso a gente precisa desse 1000 na casa da centena, senão a gente não vai conseguir realizar a nossa operação. Então, agora eu vou emprestar das 10 centenas, eu vou emprestar uma dezena para cá. Certo? Uma centena para cá, desculpa, não era dezena, centena, era dezena, era uma centena. Então, agora aqui é como se eu tivesse 110, só que são 11. 110 é a mesma coisa que 11 dezenas. Então, eu tenho 11 dezenas. Para tirar 8, eu tenho que pensar assim. Falta quanto do 8 para chegar no 11? 8, 9, 10, 11. Opa, 3. Então, vai dar 3. Tá, prof, e aqui ficaram quantas centenas? Ficaram 9 centenas. Certo? 9 menos 9, 0. 1 menos 1, 0. Eu posso fazer essas contas de várias maneiras. Eu posso usar os dedos, eu posso usar um ábaco, eu posso usar material dourado, eu posso usar canetas, eu posso usar meus lápis de cor, posso fazer risquinhos, posso usar o que eu quiser, grão de feijão, grão de milho, o que for, para que eu possa saber calcular. Mas, prof, eu não tenho que saber tudo de cabeça? Sim, mas para você chegar nesse ponto, você tem que treinar. E para treinar, a gente usa o concreto, aquilo que eu posso tocar, certo? Então, se você precisar usar esse material, não tenha vergonha. A prof fala, usar os dedos não faz mal para ninguém. O importante é chegar no resultado, beleza? Bom, nós vamos parar por aqui e vocês vão fazer as atividades que nós vamos propor para vocês. Lembrando que qualquer dúvida é só chamar a prof, beleza? Um grande beijo!